Forte abraço para você ligado nos canais Fox Sports. Está entrando no ar o show da NASCAR. Nosso time está reunido para debater a maior categoria do automobilismo norte-americano. Vamos falar de Truck Series, vamos falar de Xfinity Series e também da Sprint Cup. Tem prova neste final de semana para você acompanhar com a gente aqui nos canais Fox Sports. Estou com o Sérgio Lago, Rodrigo Matar. Olá, turma. Qual é o seu destaque no programa, Lago? Oi, Hamilton, oi, Matar. Oi a todos que nos acompanham. Não tem outra, tem que falar do Joey Logano. Realmente, o Joey Logano... Tudo bem, na Xfinity Series, primeira vitória dele no circuito misto é a Xfinity Series, ele vem da categoria principal. Mas na Sprint Cup realmente foi excepcional, tática certa, carro muito bom, piloto excepcional, 2 vitórias, varrida no fim de semana, Logano na cabeça. Logano tirou onda de Kyle Busch e varreu no final de semana. Tudo bem, Matar? Tudo ótimo, Hamilton, Sérgio Lago, amigos que nos acompanham. Realmente, o que falar, né, desse final de semana? As provas de Watkins Glen foram fantásticas, é uma pista que eu adoro. Pista antiga, sempre faz corrida boa. E não foi exceção nesse final de semana. Xfinity Series e Sprint Cup deram um grande espetáculo para os fãs da velocidade. Muito bem, a gente começa falando da Xfinity Series com o domínio da Penske durante a corrida da Xfinity Series em Watkins Glen. E só deu Penske, hein, pessoal? Só deu Penske, realmente foi um domínio avassalador do Brad Keselowski e do Joey Logano. Foi a primeira vez, inclusive, no ano em que a Penske colocou seus 2 carros para disputar uma prova e eles lideraram, se as estatísticas não falham, 79 das 82 voltas e ficaram trocando de posição durante vários momentos da prova. Aí é uma das disputas entre os dois, né? Os dois andando lado a lado. E ambos foram punidos por problemas. O Logano teve um problema durante o seu primeiro reabastecimento em que caiu o gas can, que é onde você coloca, né, o combustível. Esse foi um momento importante da prova, quando o Logano definitivamente conseguiu ultrapassar o Brad Keselowski da primeira oportunidade. E depois o Brad acabou sendo penalizado. Só ali naquele lance... A bandeira amarela, uma coisa curiosa, a bandeira amarela ela aconteceu, tecnicamente o Keselowski ainda era o líder, apesar da ultrapassagem do Logano, tanto que a gente vê aí a relargada, como o Matar falou, domínio absoluto da Penske, o Keselowski levou a melhor na relargada, mas depois, nessa manobra aí, o Logano veio por fora, que a curva é para a direita ali, e assumiu de vez a posição, eu diria, Matar, domínio da Penske, mas... domínio total do Logano. Olha mais o momento do erro aí. Esse foi o momento do erro. Aí custou uma penalização para o Logano. A gente ficou sem saber se foi uma precipitação do chefe de mecânicos, se houve um erro de comunicação. E aí o Logano, depois de cair lá para 21º, veio ultrapassando todo mundo que vinha pela frente. Corridaça, hein? Corridaça. Passou ali o Chris Buescher. Todas as ultrapassagens clássicas na freada para a curva 1. Passou aí o Paul Menard, ganhando a 2ª posição. Depois atacou o Keselowski partiu para o abraço. Vitória incontestável do Joey Logano. Foram 39 voltas lideradas, Sérgio, pelo Joey Logano e 40 pelo Brad Keselowski, confirmando a informação do Rodrigo Matar. Foi incrível, mas eu diria que o domínio foi mais do Logano. Porque no mano a mano ali o Logano levou a melhor. A gente viu o Keselowski parado nos pits, ele foi penalizado naquela parada, também foi para trás, também fez uma prova de recuperação e terminou aí na 2ª posição, que é onde ele terminaria de qualquer maneira. E acho que foi excepcional o trabalho dos dois. Penske dominante, a gente vê aí 10 pole positions, 8 nas últimas 12 provas em Watkins Glen. 52% das voltas lideradas em circuito misto. Uma coisa absurda, né? A campanha da Penske na Xfinity Series. Muito bem, a Penske dominando. O Ty Dillon, que vem bem no campeonato, né? Vem bem na classificação. A tabela está muito apertada, a gente vai ver já já. Mas teve problemas, erros durante a corrida, né? Que custaram aí uma classificação melhor para ele. Eu acho que ali no caso do Ty Dillon, o capacete devia estar apertando o cérebro, porque vai errar sim. Olha, foi complicado. Foi muito complicado. Realmente uma postura estranha do piloto, indo agressivo demais nas relargadas. Essa aí foi a primeira com o Regan Smith. Ele foi dividir a curva com o Regan Smith, com o Paul Menard. A gente vê na imagem recuperada. E exagerou. Né? E ele repete a operação com o próprio companheiro de equipe, com o Paul Menard. Foi assim, uma conduta absurda do piloto do carro número 3 na prova de Watkins Glen. Ele disse que patinou ali, que a roda de trás levantou e que ele não conseguiu... Mas levantou por quê? Levantou por quê? Porque ele foi pelo lado errado, ele foi pela zebra. Eu não estou discordando, estou dizendo que ele falou depois. Aí olha como ele veio por fora. Aí já é com o Paul Menard, já foi de novo, depois. Mas ele vem de novo. O mesmo erro. O mesmo ponto. Eu concordo 100% com o Matar, não estou discordando não. Apenas eu estou dizendo que ele disse depois, mas ele pediu desculpas, admitiu que fez uma lambança
Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, menos as mal, né? entrevistas dele e do Regan Smith. A gente fala um pouco mais sobre isso. Ele admitiu a lambança, mas a gente vai ver o que o Regan Smith vai falar. Não vou adiantar. Nós vamos ver também o que ele falou. aconteceu depois da corrida, né? Exatamente. E aí foi uma atitude inesperada. E aí o visual do Chase Elliott, que conseguiu escapar, né? E acabou escapando daquele E momento. o detalhe é que nenhuma dessas duas rodadas gerou bandeira amarela, porque não houve colisão e os pilotos puderam voltar pelos seus próprios meios à pista. E a gente criticou tanto, mas ele ainda acabou na 5ª posição e fica num bom posicionamento no campeonato. Sim. Ele está empatado em segundo lugar, a gente vai ver também, né? A gente vai ver já já. No fim da corrida o tempo fechou e o Regan Smith quis agredir o Ty Dillon. Olha só, vamos ver as imagens. Isso foi uma coisa incrível. Olha só, a gente vai ter uma imagem aí. Olha a expressão de fúria do Regan Smith é do lado direito. Ele terminou a prova, ele partiu para cima do Ty Dillon. Vamos ter outra imagem no momento que ele chega. O Ty Dillon estava sendo entrevistado, ou a ponto de ser entrevistado. E o Regan Smith veio furioso, porque o Regan Smith acabou terminando lá atrás. 20º lugar. Ele estava em 4º no campeonato. Aí foi quando ele chegou. Ele estava em 4º no campeonato. Está ainda em 4º, né? Está em 4º. Mas ele perdeu muitos pontos em relação ao líder. O Regan Smith, que é um bom piloto em circuitos mistos, estava fazendo uma boa prova. Ele não se conformou com o que aconteceu e, ao contrário do Paul Menard, que esqueceu o assunto, o Regan Smith quis tirar a satisfação e partiu para dar uns pescoções no Ty Dillon. Mas não quis agredir, né? Porque houve oportunidade ali para alguém desferir um soco, alguma coisa assim. Ficou mais no bate-papo e no puxa para lá e para cá. Foi não foi educado, uma briga, foi uma discussão com agarrões. Mas foi animado. Animado. Mas foi muito animado. Não partiu para dar soco, aí também é demais. Muito animado. O sangue não subiu tanto. Porque ele sabe que se ele partisse para o soco, ele levaria uma multa. Teria punição. A NASCAR haveria a punição pecuniária ao piloto. Vamos ouvir então a versão do Ty Dillon sobre esse entreveiro com o Regan Smith em Glen. So he's going to wreck me, but we'll see. You know, I hate that for his guys, but it's a mistake on my fault. Honestly, I was going to talk to him about it, but I guess he didn't want to talk. So if he wants to do that, meet him in the bus line, we'll handle it. I'm not afraid. I took full blame for it, but you want to come down here picking a fight, it's a different game. I'll get whatever you want. Very apologetic about that, but not about after the race. Basicamente o que ele disse é o seguinte, que ele assume a culpa, mas que ele acha errado o Austin Dillon chegar, o Regan Smith chegar lá para brigar com ele e que ele não está satisfeito. E a gente vai ver a entrevista do Regan Smith, porque o Regan Smith prometeu que vai ter troco. E aí ele disse, olha, isso é uma coisa que eu não aceito a briga, não aceito a luta dele. Mas assumo o erro. Assumo o erro. Agora a gente vai ouvir, você vai chamar aí, Hamilton, o que o Regan Smith falou. Muito bem, vamos lá, vamos, como manda o bom jornalismo, ouvir a outra parte. O Regan Smith falando após a corrida. I guarantee I might have lost the championship today, but he sure as hell did too. There's zero chance that 3-car wins this championship, and I'm gonna make sure of it. He took responsibility for what happened on the restart. I'd take responsibility too, as well as if I knew that the car was back there in 30th place, out of my way. Bom, o caso aí é que não tem Santos aí, né, Mata? Não tem Santos e basicamente ele disse que o acidente arruinou as chances dele de campeonato. Ele dizia, se eu buscava chances, agora eu não tenho mais, agora é 0 percentual. Já jogou a toalha, acabou o campeonato. O líder tem 724 pontos, mas o ele tem detalhe 767. ali, não, o detalhe está no demônio. O detalhe é que ele falou o seguinte, eu perdi o campeonato, mas uma coisa eu garanto, o Ty Dillon não vai ganhar o campeonato, porque eu não vou deixar. Não vou deixar. Eu não vou deixar, ele disse literalmente não vou deixar. Que ele não ia deixar. Agora, eu acho que não tem demônio não, acho que o culpado aí foi o Ty Dillon, acho que o Regan Smith, ele foi vítima, com certeza, ele estava certíssimo, ele não cometeu nenhum erro naquela curva, é culpa 100% do Concordo com o Sérgio Lago. Independentemente eu estou zangado até. Nessa última prova, o Regan Smith vem a temporada inteira se envolvendo em batidas, confusões, né? Não é uma boa temporada dele, né? Não. Ele não tem culpa em nada, ele é vítima. Eu vou defender aqui o Regan Smith. E outra coisa que precisa ser dita sobre o Ty Dillon. A questão é a seguinte, se o piloto quer ir para a Sprint Cup, ele não pode ter essa conduta. Ele passa a imagem de um piloto sujo dentro da pista. Então, depõe contra o Ty Dillon se envolver em 2 incidentes dessa forma numa só prova. Fica complicado para o piloto ter defesa, porque quando ele chegar numa corrida da Sprint Cup a Vera, ele vai ser mandado pro muro toda hora. Vai pegar um Kevin Harvick aí pela frente, que já não gosta muito, já não gosta dele, que já teve problemas antes, acabou para ele. Acabou para ele. Então vai construir uma carreira cheia de inimigos aí por enquanto. Com certeza. O Ty Dillon. Este foi um incidente que aconteceu ali depois da prova, mas o acidente mais forte do fim de semana
foi com o Ryan Reed e o Kenny Habul. Vamos dar uma olhada como é que foi esse acidente na pista de Glen. Essa foi a grande pancada de Watkins Glen, né? Às vezes a gente vê até pancadas muito maiores acontecendo. Tudo começou com o Brandon Gogan, número 62, tentando ultrapassar ali por dentro, meio na área da entrada dos pits. É um ponto de ultrapassagem, ali é o final da curva 7, né? A última curva do traçado. E aí ele perdeu o controle e vindo atrás, o Ryan Reed, no número 16, passou aí, não viu. Primeiro tinha fumaça, né? E quando ele viu o carro, já não tinha mais como... Por onde ele passar. E olha como chegou, hein? E aí a gente vai ver o nervosismo, porque o Kenny Habul não é um piloto muito acostumado a competir na NASCAR. Então, o piloto, normalmente, ele tira aquela rede facilmente. O Kenny Habul demorou um pouco, deu uma certa agonia de ver o nervoso ali, sem conseguir sair do carro, mas deu tudo certo, tudo em cima. Mas, felizmente, tudo acabou bem. E, proporcionalmente aos acidentes que a gente viu, esse foi fichinho. Foi tranquilo até. Mas, claro, mostra que a segurança dos carros é excelente e que a pista de Watkins Glen propicia esse tipo de problema, né? Sempre vai haver um acidente, felizmente esse foi menos forte do que os outros anos. Vamos dar uma olhada como é que está a classificação do campeonato da Xfinity Series após a 20ª etapa. Na sua tela, com Chris Buescher liderando, tem 724 pontos, 24 à frente do Chase Elliott e do Ty Dillon. Depois o Regan Smith, que segundo ele próprio já está fora da condição de brigar pelo título. A batalha continua entre os três. O Chris Buescher realmente aumentou a vantagem dele, não aumentou muito não, mas aumentou, que era de 20 pontos para o Chase Elliott, agora é 24, era de 21 para o Ty Dillon, agora é de 24 também. Então acho que está um pouco mais tranquilo, mas ainda temos muitas provas até o final do campeonato. Registre-se que o Chris Buescher fez mais uma corrida sólida em circuito misto. Realmente uma performance muito positiva do piloto da Roush, andou muito bem. E, claro, desconsiderando o Logano e Brad Keselowski, foi o melhor piloto da categoria, marcando pontos aí, sendo terceiro colocado. Foi um resultado importante para ele em termos de campeonato. Vamos acompanhar agora Chris Buescher e o atual campeão Chase Elliott durante a corrida em Glen. Houve entreveiro? Houve alguma confusão? Não, foi tranquilo. Os dois tiveram aí a corrida deles. O Buescher correu praticamente à parte em relação aos outros pilotos da Xfinity Series. O Chase Elliott é que teve um pouco mais de trabalho, como a gente está vendo na imagem, ali, uma dividida no buzz stop com o Regan Smith. Eu acho o seguinte, Marta, eu até concordo, o Chris Buescher talvez seja até um piloto um pouco melhor em circuito misto, mas eu acho que o Chase Elliott teve uma prova excepcional. Ele teve esse problema com o Regan Smith no começo da prova. Isso ainda foi penalizado. Foi penalizado aqui, ó. Mostra. A gente vai ver, a luz vai ficar vermelha. Ó, ficou vermelha. E aí, penalizado. Ele teve que voltar para trás do pelotão, fazer um drive-thru, estava em bandeira amarela, né? Em bandeira verde, perdão, então ele acabou fazendo o drive-thru. E ele se recuperou e terminou na 7ª posição. Ali o que? A área de pit estava fechada? Estava fechado. Mas é impossível nessa verdade, distância foi numa tão bandeira curta. amarela. Sim, mas é a regra da NASCAR. Você ainda não teve esse pode problema, olha aí. o Chase Elliott também enfrentou esse problema com uma roda que estava meio estranha ali, a roda dianteira direita, que deu uma travada, uma porca que entrou ficou ali. Presa entre o sistema de freios e a roda. Ali entre o sistema de freio e a roda. Tá acontecendo de tudo com o Chase Elliott nesse campeonato, né? Mas ele tem feito corridas bastante positivas. E o Chris Buescher, que também andou ali no meio do pelotão, também fazendo boas ultrapassagens, como essa que a gente viu em cima do Dani Soares. Essa manobra em que ele passou pelo Paul Menard, mas levou do Brad Keselowski, o que era absolutamente normal. Mas terminar em terceiro lugar para ele foi um grande resultado. Muito bem, bandeira amarela no show da NASCAR. No próximo bloco tem mais com a Sprint Cup em Watkins Glen. Não saia daí, a gente volta já já. Você está no Fox Sports com o show da NASCAR e o papo agora é a maior categoria, é a Sprint Cup. Nossa equipe está reunida para falar da principal categoria do automobilismo norte-americano. Estou com o Rodrigo Matari e o Sérgio Lago aqui no programa. Joey Logano fez a varrida no circuito de Watkins Glen. Venceu não só na Xfinity Series, como também na Sprint Cup. Vamos ver o piloto em ação durante a corrida no último domingo. A gente tem mais do Logano, isso logo no começo da prova. Hamilton, ele ultrapassando o Austin Dillon. O Austin Dillon deu uma vacilada. O Logano não largou no grupo da frente, mas desde o início foi avançando, fazendo uma boa prova. E aí a gente já vai mais para o final da prova. Quando ele veio, a última relargada dele, ele veio lá de trás, acho que foi 13º, alguma coisa. 13º,
veio avançando, avançando, avançando e no final chegou ali no Kevin Harvick. Ele deu essa vacilada no começo da última volta e aí, mas no finalzinho, aí entre as curvas 5 e 6, o Kevin Harvick ficou sem combustível. Aí já sem combustível entre as curvas 6 e 7, o Logano conseguiu a ultrapassagem e venceu. Prova brilhante, tática certa, momento certo, depois de ter ficado sem combustível em pouco na semana anterior, Logano agora levou a melhor. Primeira vez que ele vence no circuito misto na Sprint Cup, né? Isso. Já tinha vencido na semana, segunda no dia na carreira. anterior, segunda no Segunda circuito na misto carreira. na carreira. Então, Outra coisa, brilhante. 90 voltas de prova, ele só liderou a última. A que mais importava, só deu o Joey Logano. Precisava demais? Não precisava, né? Na sequência aqui, 29 voltas lideradas pelo Kevin Harvick 27 e depois pelo Keselowski. exatamente 21 pelo AJ Allmendinger e o Keselowski também E o Kyle liderando. Busch também liderou algumas voltas. Kyle Busch Fez uma liderou. ótima 3 voltinhas. prova também. 3 voltinhas só. Mas ele fez uma ótima prova. Foi Fez uma ótima sensacional. prova. Mais uma vez, o Buschinho está numa fase esplendorosa na Sprint Cup. E conseguiu os pontos necessários para figurar no top 30. Ele, teoricamente, já está no Chase, mas tem que avançar mais posições para poder chegar para disputar o título. Podemos dizer aí que tivemos 2 vitoriosos na prova, né? O Joey Logano e o Kyle Busch, que a gente vai ver em ação aí durante a corrida também. E finalmente o Kyle Busch conseguiu entrar ali na região dos classificados para o Chase. De novo o Kyle Busch, um piloto que largou ali, a gente vê ali na batalha. Isso aí já é numa uma relargada. relargada. Já é numa relargada. Foi o momento que ele assumiu a primeira posição. Ele ultrapassou. E deu um totó no Brad Keselowski. Né? Ele primeiro ultrapassou o Kyle Edwards, que é o carro amarelo ali, é o Toyota amarelo, companheiro de equipe do Kyle Busch, e depois ele ultrapassou o Ford do Brad Keselowski e assumiu a liderança aí. Ele estava numa tática muito boa, mas aí veio uma sequência de bandeiras amarelas que acabaram atrapalhando a vida dele, tanto que ele e o Logano ficaram lá para trás, enquanto o Kevin Harvick apostou numa tática de combustível. E aí acabou aquele final que a gente já viu no ilustre anterior, mostrando, né, o final da prova. A gente vai ver também nessas imagens o finalzinho da prova. E o Kyle Busch veio avançando, só que o Kyle Busch ele largou 21º, alguma coisa assim. Na última relargada, ele veio lá de trás mesmo. Ele tinha parado na volta 58 junto com o Joey Logano. Sim, é porque o Logano só reabasteceu. O Kyle Busch trocou os 4 pneus e reabasteceu. Aí ele tirou o 3º lugar. E aí vamos ver o final aqui, olha, o Kevin Harvick lento aqui do lado esquerdo, olha o Buschinho. Por milésimos ele chega em segundo. Muito pouco, Para-choque. chegou na segunda posição, O para-choque. espetacular. Realmente ele estava com o carro sobrando no final, um segundo lugar merecido, na minha opinião. Não que o Harvick não merecesse o 3º lugar, que também fez uma prova excepcional. Até por voltas lideradas merecia até mais, né? Mas isso Claro, aí não mas conta. a corrida às vezes ela é injusta, né? Tem o mérito do piloto, claro, em ganhar, mas existem coisas injustas no Mas o automobilismo. mérito é estar na frente no momento certo. Sem dúvida. Acho que esse é o mérito. Sem dúvida. E o Buschinho teve esse mérito. Se alguém em está cima do Kevin liderando Harvick. lá e quem está atrás está pouco ligando, O maior Tá mérito vendo? teve o Logano, como disse Sim, o Matar. claro. Liderou a volta mais importante, a lógico. última volta da corrida. O AJ Allmendinger fez a pole, liderou a corrida, só que fracassou na tentativa de se classificar para o Chase. Foi a sua aposta, né, Rodrigo? Pois Matar? é, e era a única, talvez, a única ficha do Allmendinger, depois de Sonoma, a única ficha dele para entrar no Chase. Como ele tinha ganho em Glen ano passado de forma brilhante, muita gente, e eu inclusive acreditei, que o Allmendinger pudesse repetir a dose. o mundo é das ilusões. A gente vive às vezes na ilusão. E aí é o momento em que ele perde a liderança para o Martin Truex Jr., outro que também teve lá os seus problemas durante a corrida. E aí o Allmendinger foi ficando mais e mais para trás. Acabou ao final da disputa na 24ª posição, bastante apagado o resultado do AJ. Isso foi logo no início, aquela imagem. O Kevin Harvick foi quem tirou a segunda posição dele. Kevin Harvick, numa ótima prova também, tinha largado na 4ª posição, segunda fila. O AJ ficou sem combustível, conseguiu voltar à pista, mas depois dessa uma outra parada dele, já com 7 para o final, e foi um vacilo da equipe, porque ele ficou de novo sem combustível. Eu acho que aí, no caso, ele não ficou sem combustível. Na verdade, a primeira vez ele teve um problema mecânico, Sérgio, eu mas acredito ele que ficou isso- sem combustível. E aí Eu teve que acredito que parar isso para seja abastecer. talvez o fruto de um problema ali de regulagem do carro. Talvez. De repente uma mistura mais rica que propiciou o Allmendinger ficar sem combustível. Mas aí é um erro, seria um erro crasso. Não né? era, foi um erro. Seria um E erro não foi absurdo. só o Allmendinger que teve problemas. Outros pilotos também, pilotos que lutam ainda por lugares no Chase, como Jeff Gordon, Jamie McMurray, Casey Kane, foram alguns deles nessa prova que também não foram bem em Glen, né?
continuam com problemas aí para segurar a classificação. Pois é, realmente pro Jeff Gordon foi bem complicada a corrida, ele teve um problema de freios, né? Exato. Perdeu várias voltas nos boxes, perdeu 4 voltas e não teve mais como se recuperar. Acabou a prova em 41º. Não dá para apostar no Jeff Gordon, né? Esse ano realmente tem. E 2 provas que ele é muito bom. Watkins Glen em Indianápolis, fracassou nas 2 lá atrás. Ele fez uma boa prova, assim, fez bons tempos. O ritmo de corrida dele era muito bom. Corrida, mas estava 4 voltas atrás, não conseguiu se recuperar. Aí a imagem do engavetamento em que o Jamie McMurray foi prejudicado. Ele foi batido por trás, teve um break test, acho que foi do Sam Hornish Jr. O Sam Hornish errou ali alguma coisa, uma marcha talvez, e aí o McMurray levou da traseira do Paul Menard. Não só ele, Matar. O 5, porque o 5 aparece pouco ali, foi dado pouco destaque. Mas o Case Kane vinha ali atrás, o McMurray ainda conseguiu voltar. O 5 basicamente largou a prova. Então, o 5 foi o mais prejudicado. Ele terminou em último. 42º. Não, o Case Kane conseguiu voltar. Não. Terminou 12 voltas atrás. 12 voltas atrás. Ele terminou, então... 42º porque o Tony Stewart quebrou. Então ele terminou ainda pior. O McMurray ainda conseguiu ficar à frente do Jeff Gordon. 40º. 4 voltas atrás também. Realmente não foi uma boa corrida para nenhum dos 3 ali. Eu acho que não ficou legal para ninguém, né? Bom, algumas equipes usaram diferentes táticas que influenciaram no resultado final da corrida, principalmente em termos de reabastecimento. A gente já viu ali que o Harvick se deu mal nessa, né? Perdeu a segunda posição, talvez tenha perdido até a corrida por conta dessa falta de combustível. Exatamente. Mas aí foi tática. Aí no caso do Harvick, acho que foi uma opção dele. Mas a gente viu desde o início, por exemplo, o Brad Keselowski e o Cal Edwards, eles entraram, logo depois teve uma bandeira amarela. Eles não estavam na frente, mas eles ficaram na pista e relargaram na frente. Aquele piloto que aparece ali, o 35, é um piloto que não parou, mas estava lá atrás, já foi logo ultrapassado pelos dois, pelo Brad Keselowski e pelo Cal Edwards. Aí a gente viu o Logano parando. O Logano já parou em outra ocasião. Então eles foram parando em diferentes ocasiões. As janelas foram ocasiões. diferentes. Exatamente. Que no final deu aquele final emocionante do Logano chegando, o Kyle Busch também e conseguindo deixar. Na verdade, as primeiras 50 voltas da prova foram bastante amarradas. Depois houve uma sequência de voltas em bandeira verde e o Kevin Harvick acreditou que pudesse terminar com o combustível que ele tinha. E ele tinha parado na volta 51. Ele estava contando com uma bandeira amarela. E aí a bandeira amarela não veio. Exatamente. E ele teve que economizar combustível no final e acabou ficando sem na última volta. Foi uma coisa cruel, mas acontece, né? Porque aí o piloto tem que mudar esse mapa mental, né? Porque não está no circuito oval, não está no sentido mas se você tem que a corrida geralmente corre, está no sentido horário, é tudo diferente. Save the fuel o tempo inteiro. Isso é muito pensado, Hamilton. Os chefes mecânicos, os pilotos, antes da prova... Economizar. Não é nem antes da prova, eles pensam, eles analisam vários cenários, se a bandeira amarela acontecer aqui, se acontecer ali, se não acontecer a bandeira amarela. Eles têm todos os cenários na cabeça, eles calculam. Tudo bem, apostam numa estratégia e às vezes tem que se adaptar. Mas é tudo muito bem pensado, isso não é nem muita sorte, nem muito azar, não. É a decisão que eles tomaram que pode dar ou não certo. Agora faltam 4 corridas para a definição dos 16 classificados para o Chase. 11 pilotos estão confirmados e 5 vagas seguem em aberto. Vamos ver a classificação. Na sua tela, a classificação da Sprint Cup, com o Jimmy Johnson, aí com o maior número de vitórias, ao lado do Kyle Busch. Até o Cal Edwards, 11º, do outro lado da tabela, todo mundo tem vitória. Depois o McMurray, Paul Menard, Jeff Gordon, Ryan Newman, Clint Bowyer seriam os classificados para o Chase. A gente vê que após essa corrida de Glen, o Gordon já entrou numa zona de risco, já está numa zona de desconforto, porque ele tem apenas 8 pontos a mais do que o 17º, do que o Aric Almirola também. Não. Está empatado com o Clint Bowyer. Não. O Clint Bowyer está 50 pontos à frente do Almirola. Então são 58 pontos. 58 pontos. Mas essa não é a questão. A questão é a seguinte: o maior perigo para esses pilotos não é o Aric Almirola ou o Case Kane chegarem nele nos pontos. É até possível, com debacles. Mas o problema é alguém ganhar. Porque, digamos, o Greg Biffle, que vem fazendo um campeonato horrível, ganha, ele tira a vaga do Clint Bowyer. Mas aí o Clint Bowyer só está a 8 pontos do Jeff Gordon. E aí o Jeff Gordon faz menos 9 pontos do que o Clint Bowyer. O Bowyer passa o Gordon. O Bowyer passa o Gordon, aí o Gordon que fica de fora. Então o problema é algum piloto fora desse grupo ganhar. Esse é o problema para eles. Os fãs do Buschinho gostaram de ver essa tabela, né? Porque não tem mais aquele rodapé. Não, e ele tá lá em segundo. Porque se ele ganha mais uma prova, ele pode terminar, pode ir pro Chase como primeiro colocado. Exatamente. Muito bem, agora é hora do ranking do bolão do programa após a etapa de Watkins Glen. Tem mexida, vamos dar uma olhada.
O bolão da NASCAR com o Luciano Bido voltando à primeira posição, Matheus Gama em segundo e o Marcos Frugeri em terceiro. Aí esses três primeiros voltaram às posições originais. O Bido continua em primeiro. O Matheus Gama e o Marcos Frugeri é que avançaram, não estavam em segundo e terceiro. Equipe do programa, eu sou o 23º, Rodrigo Matar o 43º, posição 196 do Thiago Alves. Decolando de novo o Sérgio Lago é o 306. Hamilton, você vendo matar de novo no retrovisor, né? Abrir aí uma distância. Lá longe, assim, deve ter uns... Quantos retardatários ali? 20 pilotos. 20. Tem problema 20 não. pilotos ali. Tem problema não, tem 14 corridas ainda para resolver essa situação. Tem muita Danica Patrick ali entre nós dois. Que isso. Vamos agora dar os palpites para a próxima prova. Quem vai começar? Próxima prova, Rodrigo Matar. Olha, eu vou começar então e vou de Mark Kenseth. E justifico pelo seguinte, ele tem um bom retrospecto na pista, um piloto constante, rápido e pode aí, nessa boa fase da equipe Gibbs, aproveitar e ganhar mais uma. Vou de Matt Kenseth para a corrida de Michigan. Michigan, palpite do Rodrigo Matar para Matt Kenseth. Sérgio Lago. Eu vou conservador, vou Kevin Harvick. Espero que dessa vez ele não me decepcione, que quando eu botei para ele na última vez, fez apenas 3 pontinhos. Eu vou de Kyle Busch para essa prova em Michigan. Thiago Alves mandou palpite? Não, dessa vez não. Thiago Alves não mandou palpite, então Thiago Alves vai entrar no blog do Sérgio Lago, o blog Reta Oposta, no foxsports.com.br. E até a hora da bandeira verde na prova, neste domingo, ele tem que depositar o palpite dele, senão não participa. E você também faz isso. Vai lá, participe com a gente, dê o seu palpite até a hora da bandeira verde. Valeu, Rodrigo Matar. Valeu, Hamilton. Valeu, Sérgio Lago. Valeu, Hamilton. Fique ligado, muitas provas da NASCAR para você neste fim de semana aqui nos canais Fox Sports. Forte abraço, até a próxima.